nesta. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei 19 de 2017, que autoriza elaborar acordo de confissão e pagamento de débitos à empresa Concerbras Multisserviço Limitada para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves. A Sua Excelência, senhor Francisco Carlos Frequiani, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para solicitar a devolução do projeto de lei complementar número 12 de 2017 e encaminho o projeto de lei complementar número 18 de 2017 para a apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frequiani, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei complementar números 12, 13, 14, 15 e 16 de 2017 e projeto de lei 17 de 2017 para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. São estas as correspondências até o momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nós daremos início agora à nossa tribuna livre e para isso convido o doutor Fábio Baltazar do Nascimento, coordenador do Hemonúcleo de Patos de Minas, que irá fazer a apresentação institucional da Fundação Hemominas, o Hemonúcleo. Doutor Fábio, por favor, a palavra é do senhor. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Frequiani, mesa diretora, excelentíssimos senhores edis e senhoras e senhores. Presidente, é com muita honra que eu me dirijo a essa egrégia Casa de Leis, em nome da presidência da Fundação Hemominas, para trazer aqui às suas mãos uma carta da nossa presidente, a doutora Júnia Guimarães Mourão Cioff, dirigida a Vossa Excelência e a todos os edis dessa casa. Eu gostaria de passar às suas mãos, e também, junto com ela, o mapa estratégico 2016-2020 da Fundação Hemominas, com as nossas intenções aí. E eu queria aproveitar o ensejo para parabenizar os novos vereadores eleitos, né, que, felizmente, eu conheço a grande maioria, e aqueles que também foram reeleitos, com muito carinho, continuam aqui, e dizer a todos vocês que eu retornei recentemente, eu já trabalhei antes na gerência da Fundação Hemominas, e por razões pessoais, por 3 anos eu fiquei afastado, e a responsabilidade me chamou de volta. Infelizmente, não foi possível arrumar um profissional que pudesse me substituir, e nós tivemos aí, inclusive, sérios problemas, né, até com interrupção dos serviços, e eu, então, me disponibilizei a voltar, e graças a esforços conjuntos aí de todos, eu consegui retornar e reassumir a direção da regional, então, da Fundação Hemominas. E eu queria aproveitar também esse ensejo para reforçar mesmo os laços, né, da Fundação Hemominas com o poder público, que nós somos também uma instituição pública, e a nossa missão é proporcionar, somar, né, junto ao Serviço de Saúde Pública, junto ao SUS, uma assistência
na área de hematologia e hemoterapia de altíssima qualidade, não só para o Alto Paranaíba, mas também a gente atinge todo o noroeste mineiro, né? Então, nós temos aí uma população de em torno, mais ou menos, de 800 mil habitantes, ou até mais, e essa população é dependente totalmente do Hemocentro de Patos de Minas. Tá? Então, realmente, seria até um crime, né, que a gente não assumisse isso para funcionar. E aproveitar também para, rapidamente, eu não quero tomar muito tempo, mas passar para aqueles que ainda não conhecem o que é o trabalho da Fundação Hemominas, né? E a Fundação Hemominas tem crescido muito em todas as áreas, mas a Fundação Hemominas trabalha em rede. Hoje nós somos 22 unidades no estado, todas elas, além da atividade básica, que é coleta, processamento e distribuição de sangue e hemocomponentes, que é plasma, plaquetas, tá? Para a população, para os hospitais e obviamente, para a população, nós também fazemos um atendimento ambulatorial de pacientes da região toda, inclusive de todas as cidades do Noroeste e do Alto Paranaíba, pacientes portadores de doenças hereditárias, como anemia falciforme, talassemias, tá? Distúrbios da coagulação sanguínea, os hemofílicos, os pacientes portadores de deficiência de fator 13, doenças das plaquetas, todos eles são assistidos também pelo SUS, com fornecimento gratuito de medicamentos pelo Ministério da Saúde, por intermédio também aqui da nossa Fundação Hemominas. Nós também somos, então, responsáveis pelo atendimento a esses pacientes. E agora, a Fundação Hemominas está com um novo projeto, que já está adiantado também, localizado em Lagoa Santa, para atender todo o estado, que é o chamado CTBio. O CTBio é uma central de tecidos biológicos. Então, nós agora não vamos mais fornecer apenas sangue e seus derivados. Nós também vamos ter um banco de sangue de cordão umbilical, banco de medula óssea para transplantes de medula, tá? Nós vamos ter um banco de pele, já estamos implantando, pele para grandes queimados, para transplante de pele, o Hemominas vai fornecer essas peles humanas, né? Banco de tecidos músculo-esqueléticos, principalmente banco de osso, tá? Ossos, às vezes a pessoa perde um membro, esmaga um osso, e nós podemos oferecer um osso para esse paciente, que será implantado e ele recuperar os seus movimentos. Então, o nosso trabalho vai muito além apenas de colher e distribuir o sangue e hemocomponentes, né? E nós temos hoje, então, essa parceria com a Prefeitura de Patos de Minas e as prefeituras das regiões aí também, que nos enviam doadores, mas eu queria aqui salientar principalmente a cooperação do Estado de Minas, né, e a Prefeitura na seção de colaboradores, de servidores, né? Na Prefeitura nós temos 18 servidores cedidos. Aí o pessoal parece muito, né, falando, poxa, mas esse tanto de gente que a Prefeitura cede, tá? Mas o servidor é muito importante, essa parceria. O Serviço Público de Saúde, ele é tripartite, né, a gestão, então é gestão plena, é município, Estado e governo federal, e esses servidores são muito importantes para a manutenção do nosso trabalho, até mesmo porque a Fundação Hemominas não tem fins lucrativos, tá? Então nós não temos receita satisfatória para bancar tudo. Então a gente queria agradecer e contar sempre com o apoio da Câmara Municipal, como sempre contamos, nas nossas investidas, nos nossos projetos, que na minha gestão eu espero que apareçam vários, e eu estou aí já solicitando a compreensão e a colaboração que sempre nós tivemos da Câmara Municipal nesses nossos projetos, né? Eu não quero mais tomar tempo, eu me coloco à disposição para algum questionamento, alguma pergunta de algum
dos vereadores, eu coloco aí à disposição. Caso não haja, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e pedir sempre a colaboração de vocês e contar sempre com vocês. Peço a palavra. Senhor presidente, vereador Chico Franchiani, vereador Isaías, Maria Beatriz, Dalva Mota, professor Edmir, demais vereadores, meus senhores, minhas senhoras. Fábio, na verdade, eu peço apenas para fazer um registro, já deveria ter feito há mais tempo, mas é bom que faça isso neste momento na sua frente. Foi muito importante a sua volta para o Hemocentro, você é um técnico altamente qualificado, reconhecido a sua história como professor, como uma pessoa que promove saúde, na verdade, né? E eu não poderia deixar de mostrar para toda a população o quanto com a sua volta foi importante para aquela fundação, para a Fundação Hemominas, para o Hemocentro local. E talvez as pessoas que não conhecem o seu trabalho diário ali não dimensionam o tamanho da magnitude que é seu coração e, acima de tudo, o tanto que você é um profissional ético e valoroso. Fica aqui esse registro, faço questão de te falar isso pessoalmente. Obrigado pelas palavras, Bosco, e eu vou procurar sempre corresponder a essas expectativas. Eu te agradeço muito. Peço a palavra. Palavra Maria Beatriz. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos da galeria, meu primo Fábio, eu queria também registrar aqui que eu estou muito feliz da sua volta. Todo mundo, quando a gente fala em Hemocentro, fala que você estava fazendo muita falta e que hoje você está colocando a casa no lugar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu espero que todo mundo tenha consciência e vá lá 1 hora por dia para doar o sangue para as pessoas que precisam. Porque pelo que eu vi lá, está precisando e muito, né, de qualquer tipo de sangue. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Ô, presidente, só um minuto. Palavra vereadora Edmir. Doutor Fábio, também eu quero fazer das palavras deles que me antecederam, as minhas, porque eu já conheço seu trabalho de muitos anos. Quando eu era vice-prefeita, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo de perto e ver a sua atuação, a sua sensibilidade, seu coração generoso, o homem do bem que você é. Então a gente ficou muito feliz com a sua indicação e que o Menino Jesus proteja e que você saia sempre dando aquele retorno que a população precisa, tá? Obrigado, gente. Eu agradeço as carinhosas palavras da minha querida prima Béia, da Edmir, e dizer mesmo que nós estamos lá de braços abertos, inclusive para receber vocês, para conhecer o nosso trabalho, né? Muito importante. Aí o Lázaro, inclusive, faz parte da Comissão de Saúde, né? Nós quisermos organizar um Hemotour lá para conhecer com todos os vereadores, né? Conhecer o nosso trabalho, será uma honra dar um cafezinho lá para nós tomarmos, né? Bom, não havendo mais manifestações, eu quero, em nome do povo de Patos de Minas, agradecer e parabenizar pelo trabalho, não só do senhor, mas da sua equipe. Nós sabemos que o Hemonúcleo é constituído por uma equipe de servidores, que evidentemente deve ter lá um maestro, e o senhor é expert nesse assunto, nós todos sabemos disso. Obrigado em nome de todos os vereadores, em nome de toda a população patense, por ter atendido o chamamento do poder público, de ter mudado os seus planos pessoais para vir atender os planos e as necessidades da nossa sociedade. Muito obrigado, Fábio, e saiba que essa casa está sempre à disposição do senhor para qualquer tipo de programa, para qualquer tipo de informação. Muito obrigado. Eu é que agradeço e desejo a vocês um ótimo trabalho aí nessa resto de tarde. Obrigado a todos, gente. Bom, dando prosseguimento à nossa reunião, conforme eu havia dito na reunião outro dia com o Mauri, com a dona Dalva Mota e com o assessor do vereador Isaías, e também lá na reunião da Copasa, eu vou pedir à secretaria que disponibilize para vocês as informações prestadas pela Copasa referentes às suas receitas e despesas com esgoto.
Como disse na reunião com o prefeito e como disse para a dona Dalva Mota e para o senhor Mauri, e no dia, inclusive, a dona Dalva me pediu uma cópia, e eu disse que disponibilizaria essa cópia na reunião, na presença de todos os vereadores, até porque a informação que foi mandada pela Copasa, eu acho que ela não satisfaz absolutamente nada, nem engana ninguém. Tá? Eu vou pedir que o Baltazar entregue aí para as pessoas. Está aberta a fase de comunicações. Essa palavra, senhor presidente. Para o vereador João Bosco. Senhor presidente, peço a palavra para duas comunicações. A primeira é para comunicar a essa casa que eu ganhei a decisão judicial da Jovem Pan e o juiz Dr. José Humberto da Silveira deferiu o meu pedido referente à Jovem Pan e quero que fique aqui uma cópia dessa decisão do senhor José Humberto da Silveira, aonde que eu peço, inclusive, posteriormente, o direito de resposta para ser dado frente a frente ao senhor Edilson, repórter, jornalista, advogado, senhor Edilson Guimarães. Espero que o juiz, além de me permitir que tenha acesso a toda a cópia do dia 3 e dia 3 e 4 de janeiro de 2017. Essa cópia, em 48 horas, ele tem que me repassar essa cópia. 48 horas, não é em 10 dias, não. E assim que ele passar, obviamente, nós entraremos com pedido de resposta a esse pseudo-jornalista, pseudo-repórter. Senhor presidente, a segunda é sobre Vossa Excelência. A minha relação com Vossa Excelência, além da amizade, é de muito respeito e de muito apreço. Mas como eu aprendi na vida que tudo que a gente for fazer tem que fazer frente a frente, tete a tete, eu vou fazer uma crítica pontual a Vossa Excelência. Vossa Excelência é o presidente dessa casa. E como tal tem agido de forma ética, sempre respeitosa. Vossa Excelência já foi presidente de um mandato e nunca decepcionou o parlamento. Mas ultimamente, senhor presidente, eu fiquei, e eu não poderia não ser na frente de Vossa Excelência externar isso. Fiquei profundamente impactado e magoado com um comportamento que eu não sei, e aí, se eu tiver errado, Vossa Excelência tem o direito de me corrigir. De um requerimento que eu e o Brás Paulo fiz. Nós fizemos um requerimento solicitando a informação à Copasa de quanto que a mesma arrecada mensalmente da taxa de esgoto e quanto ela arrecadou no período até a data de hoje que eu estou falando, até a data do requerimento feito, quanto que ela já arrecadou nesses anos da cobrança da tarifa de esgoto. E, para surpresa minha, naquela reunião que eu fui chamado, eu fui convidado pelo Mauri, inclusive quero fazer um parênteses aqui, o Mauri é um vereador novo, mas muito atuante, então um vereador que está combativo, é um vereador que tem surpreendido a sua maneira de atuar, um vereador muito competente, e colocou na agenda política da casa a discussão do contrato da Copasa. Até então ele não sabia que eu havia feito esse requerimento, e eu, de forma pacienciosa, sempre esperei a resposta daqueles requerimentos que eu faço. Eu tudo acho que tem a maturação e tem o tempo certo de ser respondido. E a Copasa, depois que foi em dezembro, o presidente da época era o vereador Bartolomeu, encaminhou logo em seguida que o requerimento foi aprovado, ele encaminhou para a Copasa. A Copasa demorou aproximadamente 2 meses para dar resposta. Ali eu entendi que chegava final de Natal, final de Ano Novo, Natal, depois Ano Novo, ia esperar, e realmente eu estava numa previsão que esse requerimento assinado por mim, pelo vereador Brás Paulo, fosse respondido mais ou menos nos meandros de fevereiro.
Mas, para minha surpresa, senhor presidente, Vossa Excelência revelou naquela reunião da Copasa, Vossa Excelência tinha as informações desde o dia 20 de fevereiro. Que dia 20 de fevereiro esse ofício, essa resposta tinha chegado aqui, depois de 17 dias que eu tive acesso à informação. E eu tive acesso à informação desse requerimento, eu liguei na Copasa para cobrar deles que dia que eles iriam nos reportar sobre o ofício que Brás Paulo e eu assinamos. Ó, já foi encaminhado para casa há mais tempo. Perguntei qual eram os procedimentos legais, como que responde para o vereador um requerimento. A pessoa responsável falou, ó, eu já encaminhei para você, encaminhei para o Brás, que são os autores do requerimento. Caminhou, depois de 10 dias. E qual que é a prática, a praxe normal? A praxe normal é o seguinte, vereador que faz uma indicação, um requerimento, assim que tem a resposta, nós encaminhamos diretamente para o vereador autor da matéria, autor daquele pedido, autor daquela solicitação. Não passa pela presidência, não passa pelo secretário executivo da casa. Depois eu queria saber se corresponde à verdade isso que eu estou reportando aqui. E Vossa Excelência, naquela reunião, a primeira fala que Vossa Excelência disse, eu achando que iria ali para discutir o contrato, até não estava predisposto a ir, porque eu tinha outros afazeres. O vereador Mauri pediu, Bosquim, você é importante, você conhece o contrato, seria importante você ir lá debater o contrato. Vossa Excelência iniciou a sua fala na reunião da Copasa, dizendo que ali não era momento de discutir contrato. Ali era momento de discutir outras variáveis, outras questões, e não o contrato. O contrato não seria o momento de discutir. E se eu tiver errado, os vereadores que estavam presentes podem também acrescentar ou me corrigir. E Vossa Excelência não teve, como eu fiz uma exposição lá, e eu não poderia ser diferente, e não pode ser diferente hoje, porque senão ficaria parecendo que eu esperei Vossa Excelência sair para depois eu fazer as minhas colocações. Como eu tinha informação da resposta da Copasa, que nem os técnicos que estavam lá tinham, e é natural que não tivesse, eu fiz uma crítica a Vossa Excelência. Falei assim, olha, esse, no meu entendimento, assim que chega um ofício, uma resposta, cabe ao presidente dessa casa, ao setor responsável, não fazer o filtro do mérito da resposta. A resposta de quem deu não interessa o conteúdo da resposta. O que cabe fazer é encaminhar imediatamente para o autor do ofício, o autor do requerimento. E para surpresa minha, nós fizemos uma reunião com a maioria dos vereadores não tendo acesso às informações que seriam importantíssimas, inclusive, para questionarmos os técnicos, mesmo sabendo que eles eram desconhecedores da matéria, até porque eles não competem estar ali discutindo o contrato, não era eles que deveriam. Mas também para estar lá ouvindo o que a Copasa está fazendo de obra, a não ser obrigação dela, para mim foram 2 horas perdidas. É importante eu saber o que a Copasa está fazendo com o dinheiro público, é importante visitar as obras, é importante, mas é muito mais importante saber o que ela está fazendo com o contrato que foi celebrado. E aí, para surpresa minha, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar. E aí eu acho que essa Copasa tem que fazer uma retratação a essa casa, como os vereadores não tiveram acesso. Quando a Copasa envia o e-mail, que na verdade deveria ser somente essa tabela aqui, do que foi arrecadado, 84 milhões, a Copasa envia um gráfico, uma planilha aqui toda, inclusive toda errada, maquiada, e comprovado na engenharia que eles tentaram fazer. Eles fizeram, os técnicos da Copasa, o jurídico da Copasa, fizeram uma verdadeira engenharia para chegar até nisso aqui. Que a Copasa arrecada 84 milhões, mais de 84 milhões, arrecadou mais de 84 milhões e 54 mil no período desde que se instalou a cobrança dessa tarifa. E aí,
nos e-mails recebidos, que nós temos que torná-los públicos, porque isso aqui é documento público, isso aqui nós não podemos esconder. O senhor Saulo, numa sequência de e-mails, inclusive, tentando maquiar uma transparência dos dados da Copasa, o senhor Saulo encaminha para o senhor Renato Carvalho, na verdade, para o senhor Renato Carvalho, que eu nunca vi falar, não sei se é de Belo Horizonte, não sei se é o procurador da Copasa, o jurídico da Copasa, e está lá assim, quanto à solicitação, quanto a Copasa arrecada por mês e quanto já arrecadou até a presente data. Aí o senhor Saulo fala assim, minha sugestão é que, abre aspas, se for conveniente mostrar pela transparência. Ou seja, se for conveniente mostrar pela transparência e que seja apresentada uma resposta com o resultado da arrecadação menos as despesas operacionais. E depois, logo em seguida, no mesmo e-mail, ele fala assim, formalizar uma comunicação externa sucinta e criteriosa, de forma a garantir o menor impacto possível com o falatório dos vereadores. Ou seja, o que ele quis dizer com isso aqui? Tenta fazer não aumenta muito o assunto, não, faz um trem bem enxuto. Porque aqui os vereadores, na hora que receber, eles não vão ter muita noção do que está lendo, não. É mais ou menos assim, eu estou tentando, vereador Isaías, no e-mail que ele encaminhou, estou tentando interpretar o que ele estava pensando. O que ele escreveu foi mais ou menos isso. Vai lá, manda para os vereadores uma resposta bem enxuta, que eles, para evitar muito falatório daqueles vereadores. Isso é palavra dele. E depois, na maior absurdo, que eu acho que o presidente dessa casa tem que mostrar firmeza juntamente com os vereadores e reagir perante essa resposta, porque isso aqui é grave não, é gravíssimo. Ele fala, a intenção desta solicitação, ou seja, a intenção do vereador Brás Paulo e do vereador Bosquinho, é denegrir a imagem da empresa junto à população, porque eles sabem que o devido valor da arrecadação é maior que o investimento feito. Olha o que ele responde. A intenção dessa solicitação é denegrir a imagem da empresa junto à população, devido ao valor da arrecadação ser maior que os investimentos feitos na sede da cidade. Deve ser na superintendência do Estado aqui da cidade. E a outra, um jurídico também, no outro e-mail, tem vários e-mails cruzados aqui que vieram, eu só separei alguns trechos aqui, porque todos são impactantes. Ele fala assim, conversei com esse Ângelo Paiva, passando para aí, já, nessa engenharia, eles colocaram os outros atores, colocaram o jurídico da Copasa de Belo Horizonte, colocaram a superintendência, os engenheiros, colocaram um monte de gente. E foi passando de tabela para várias pessoas pedindo para fazer a elaboração dessa planilha aqui, que era uma coisa que já deveria estar pronta. Porque o contrato da Copasa reza, e depois eu vou ler um pedacinho do contrato, da minuta do contrato, para saber disso. E aí, logo em seguida, esse Ângelo Paiva Gomes explica para o tal de João Couto, também que eu não conheço. Faça uma consulta ao doutor Gilson antes de passar essas informações, pois pode ter algum detalhe ocorrendo na Câmara que poderia não ser estratégico repassar essas informações. Eu pergunto, que detalhe? Que detalhe é esse que esse senhor Ângelo Paiva Gomes, que eu nem conheço, falando que não pode passar as informações devidas por ser uma questão estratégica? E aí, senhor presidente, depois dessas aberrações todas, que tem vários e-mails aqui, que vieram em anexo sem a intenção dos mesmos enviarem, foi um azar de quem enviou, e eu espero até que essa pessoa que enviou não seja responsabilizada, porque talvez é um funcionário lá que na ansiedade de querer mandar a resposta para a Câmara na rapidez devida, resolveu passar e passou os e-mails todos que eles fizeram, toda a estratégia deles para mandar essa resposta maquiada para a Câmara. E eu, no meu entendimento, e é onde que Vossa Excelência peca, onde que Vossa Excelência pecou, que eu posso dizer assim. E ouvirei Vossa Excelência no maior respeito e no maior apreço.
Mas onde que Vossa Excelência pecou? Em função da gravidade disso aqui, Vossa Excelência primeiro deveria ter passado essas respostas, independente do mérito da resposta, para os vereadores que solicitaram a informação. De imediato. Essa é uma prática de todos os ex-presidentes. Chegou nessa casa, o setor responsável pode até passar para o presidente, mas a cópia tem que ir diretamente para os vereadores. Esse é um critério, pelo menos, que foi adotado e nunca pairou dúvida sobre essa questão. E Vossa Excelência, como eu acredito que não agiu de má fé, que não é prática de Vossa Excelência, ao contrário, sempre foi muito transparente, muito objetivo, Vossa Excelência, eu acredito que não agiu de má fé. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência não agiu de má fé. Mas Vossa Excelência cometeu um equívoco no sentido de não repassar um documento tão importante, tão impactante, que mudaria toda a lógica da reunião da Copasa, que foram lá florear todo o desenho que a Copasa está fazendo, que a não ser que faz, e eu sei que faz mais do que a obrigação deles, tudo que eles estão implementando é porque tem dinheiro do povo sendo arrecadado, e esse dinheiro arrecadado ele tem que ser reinvestido na prestação de serviços. Ali não é favor, ali não é nenhum endeusamento de técnicos, funcionários da Copasa, apesar que eles têm o costume de misturar sempre, toda vez que faz alguma crítica à instituição Copasa, à empresa Copasa, eles querem jogar, inverter o papel, jogando vereador contra funcionário da Copasa. E a gente sabe que os funcionários da Copasa são de excelência. A gente sabe que os funcionários da Copasa são pessoas concursadas e estão lá por mérito próprio. E eles são pessoas que eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver com esse desenho que eles tentaram fazer aqui, tentando mais uma vez maquiar as informações para essa casa, achando que talvez nós não importaríamos em estar estudando isso. E aqui tem outros e-mails que eu não vou ler, mas eu vou só ler apenas um pedacinho do contrato da Copasa, que são obrigações da Copasa, viu? O Batista, o Mauri, o Nivaldo, olha aqui que você vê, são obrigações da Copasa. Ela tem que disponibilizar para consulta e fiscalização, do município e da CEDRO, a documentação técnica relacionada com as obras referentes a este contrato. Ela tem que permitir fiscalização anual dos servidores por comissão composta por representantes do município, da DRU e da Copasa, e também dos usuários. Aqui tem outro artigo aqui, no contrato tem a cláusula 6, obrigação do município manifestar a não concordância na continuidade desse contrato 5 anos antes do término do prazo contratual. Comunicar no prazo máximo de 72 horas a ocorrência de qualquer desconformidade técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de atendimento aos usuários na prestação de serviço. Cobrar lançamento de águas pluviais e drenagem do sistema, isso aqui é outra coisa, mas um aqui é importante só para esclarecer. São direitos do município. Receber relatórios anuais de desempenho econômico e financeiro. Anual. O município até hoje não recebeu um relatório financeiro, econômico da gerência do Copasa, do ativo imobilizado, contantes no anexo relatório de bens e direitos. Ter acesso a toda a documentação relacionada às obras referentes a este contrato. Solicitar a expansão do serviço, solicitar a aplicação da Copasa do seguinte indicador, aí é outra questão. E por último, senhor presidente, é que o usuário, obrigações e direitos do usuário, são direitos dos usuários. Direitos dos usuários. Amplo acesso às informações dos serviços prestados. Não é do vereador, não, do usuário. Qualquer usuário, eu sou usuário. Dalva Mota, qualquer um aqui é usuário, todos estão nos assistindo, é usuário. Todos têm direito à informação desse contrato e do que a Copasa está fazendo, porque ali é dinheiro público. É dinheiro nosso, é do povo. E eu respeito muito os servidores e os técnicos da Copasa, expliquei isso para eles. Não me entenderam lá no dia, não.
acharam ruim. Falei que eu sei separar quem é servidor da Copasa com a questão muito maior que está em jogo, que é a complexidade do cumprimento deste contrato. Não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido o plano de execução, tem um plano de trabalho, tem o que devia ter sendo feito, cobrar das multas, tudo está especificado aqui. Falei que eles tinham razão em defender a Copasa, mas que eles não poderiam tirar a nossa razão de estar defendendo a população e o direito coletivo, o interesse público. E, infelizmente, no nível baixo, jogando rasteiro com essa casa, jogando rasteiro com todos os vereadores, eles alegam que a intenção do requerimento é denegrir a imagem da empresa. Eu não tive essa intenção, tenho certeza absoluta, eu falo pelo Brás, porque eu conheço também ele bem, ele também, em hora nenhuma, teria esse interesse de denegrir a imagem da empresa, a não ser buscar informações importantes para a gente estar socializando com toda a comunidade. E, infelizmente, esses documentos não chegaram em nossas mãos. E Vossa Excelência, no meu entendimento, foi o responsável por esses documentos não ter chegado nas nossas mãos. Vossa Excelência foi o responsável, porque Vossa Excelência tinha ciência disso. E Vossa Excelência deveria ter imediatamente, no meu entendimento, ter encaminhado pela importância que foi essa resposta, não pela importância de conteúdo, que o conteúdo dela é pífio. O conteúdo dela ela não corresponde ao que o Brás e eu pedimos, mas pelo impacto que a mesma teve na resposta de denegrir essa casa, de denegrir os vereadores. Essa Copasa tem que fazer uma retratação em relação a essa casa, e não só em essa casa, mas a Copasa tem que pedir desculpa ao povo de Patos de Minas. É o povo, porque tem 3 anos que ela começou a arrecadar a tarifa de esgoto. Vou falar tarifa porque o rapaz danou comigo lá, falou que eu estava misturando taxa com tarifa. Eu sei o que é taxa e o que é tarifa, mas a gente ficou falando tanto taxa que no subconsciente Freud explica, talvez fique guardado alguma coisa. Então, a tarifa de esgoto foi cobrada 3 anos consecutivos, sem furar um buraco na porta de nenhum usuário, nenhuma rede foi feita. Receberam mais de 432 quilômetros de rede pronta de esgoto. Compraram a exploração do esgoto e da água, né, para explorar a concessão por mais, se não me engano, 25 anos, da forma 30 anos, mais barata, numa negociação muito negativa, que foi, inclusive, no meu entendimento, lesiva para o município. As pessoas que eu conversei, que entendem muito dessa matéria, falaram que a Copasa poderia ter feito a prefeitura deveria ter feito uma negociação muito acima dos 100 milhões de reais, para aceitar a Copasa explorar o esgoto, fora a renovação da concessão da água, porque renovou a concessão da água e abriu a concessão do esgoto, que até então não tinha. Então, Vossa Excelência, com o respeito que eu sempre tive, Vossa Excelência, e além do respeito à amizade, que sempre vai prevalecer acima das diferenças políticas e das diferenças de comportamento, mas eu não poderia deixar de falar na frente de Vossa Excelência, porque senão ficaria parecendo que eu falei quando Vossa Excelência saiu. E quando Vossa Excelência saiu, eu falei assim, na próxima reunião eu vou olhar nos olhos do senhor presidente e vou falar olhando para ele. É porque você está olhando para a pessoa errada. Não, eu estou olhando para o presidente. Para o presidente. Se Vossa Excelência... Eu estou olhando para a pessoa errada? Não, eu estou olhando para o presidente da casa. Ou Vossa Excelência não é o presidente da casa? Pode acabar de... Não, é isso que eu estou falando. Estou olhando nos olhos de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é o presidente da casa. E é para Vossa Excelência que eu tenho que olhar. E gostaria de receber a resposta de Vossa Excelência. Terminou? Bom, o senhor começou sua fala dizendo da minha atuação ética. A ética, a moral, os bons costumes, diz que conversas privadas que chegam nos nossos meios de comunicação devem ser desconsideradas ou inutilizadas e jamais repassadas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quem dominou
essas informações, desde o início, desde a época que o senhor foi presidente há muitos anos e por todos os outros presidentes que estão nessa sala e que já passaram ali, foi a senhora Kerley Cristina de Paula Silva. Controlou até ontem, porque ontem eu cortei. Ela recebeu o e-mail da Copasa no dia 20. Se sempre foi a prática ela encaminhar para os vereadores, ela não o fez. Ela só fez ontem. E segundo ela, não foi por solicitação do senhor. Segundo ela, porque iria ter uma reunião na Copasa, que ela achou que na prefeitura, que ela acharia importante ter essas informações, então ela disponibilizou as informações para o senhor sem a minha ordem. Porque ela repassou 2 dias. Não, deixa eu concluir e falar tudo que eu tenho que falar agora. E o senhor vai me ouvir pacientemente, também olhando para os meus olhos. Como Não, vou ouvir Vossa Excelência, para ficar tranquilo. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo também. E essa conversa que eu estou falando, eu estive com ela ontem no meu gabinete, a questionando. Você passou isso para quem? Porque 2 dias depois da informação, ela repassou para mim e para a diretoria. Eu perguntei, a senhora repassou para quem? Ela falou assim, ontem eu vi que tinha uma reunião na Copasa e no fim do dia eu mandei para o Bosquim e para o Brás Paulo. Então, essas conversas que são privadas, e que vieram, como você diz, por engano ou por maldade, enfim, não se interessa por que chegou até ela realmente deveria ter filtrado essa conversa, que isso é conversa privada. Isso no meu entendimento, Agora, como ela já disponibilizou para o senhor, e parece que o senhor disponibilizou para os outros vereadores, cada um que faça uso disso como achar que deve. Né? A questão da reunião que teve na Copasa, e que eu participei com o Mauri, com a dona Dalva Mota e o assessor de Isaías, e que o senhor não estava presente, nós conversamos que chamar engenheiro para discutir contrato não vale absolutamente nada. Tanto que o senhor falou que achou que a conversa seria com o jurídico, né, da Copasa. Eles são servidores, como o senhor falou, concursados. Então não tem o que discutir, tanto que não houve discussão. Houve uma palestra da Copasa e depois a fala de cada um dos vereadores. Né? Eu já havia mostrado esse documento para o Mauri e para a dona Dalva, nessa reunião que o senhor não estava presente, e disse a ele, olha, na próxima reunião eu vou passar isso para os vereadores e vou comentar, porque isso é totalmente furado. Como disse lá para os servidores da Copasa, olha, vocês mandaram os dados que não engana nem criança. E eu, particularmente, não preciso ler os e-mails para saber que isso está furado. Que o custo operacional é de toda a gerência da Copasa, que os investimentos são em água e em esgoto. Né? Qualquer criança sabe que a Copasa não tem um prejuízo de 99 milhões hoje, como ela quer mostrar nesse documento. Dona Dalva chegou a me pedir uma cópia do documento. O documento que a Câmara solicitou e que veio dirigida ao presidente Francisco Carlos Frecchiani, e que por também falta de conhecimento, até ontem, chegava no computador dessa servidora, não se sabe por que a partir de ontem já não chegará mais e não chega, porque quem responde institucionalmente pela Câmara sou eu. Então as questões institucionais serão tratadas comigo. Em momento algum, neste mandato ou no mandato anterior, eu deixei de qualquer pessoa falasse da Câmara ou de vereadores, sem citar nome. E todas as vezes que falaram, seja qual autoridade for, eu saí em defesa de todos os vereadores e também da Câmara. Então, a questão de se dizer que que tem direitos, que a Copasa tem que cumprir, não tem. A própria Copasa disse aqui que nunca nomeou comissão, que o prefeito Pedro Lucas não nomeou comissão, que não dão informações, e a execução do contrato depende do executivo, isso ficou claro lá naquele dia. E a sugestão de convidar os vereadores, o pessoal da Copasa, foi inclusive minha para o Mauri. Que a reunião seríamos prefeitura e vereadores para tratar dessa execução de contrato. Não é? Eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com Copasa, aliás, com Copasa nem com quem quer que seja. Eu só acho que os servidores que ocupam cargo de confiança da presidência devem merecer a confiança da presidência sob pena de perderem esse cargo. E foi o que eu conversei ontem com a servidora. A senhora fez uma coisa que não deveria. A informação que se pediu foi esta informação e que veio em meu nome.
e que eu iria, como de fato disponibilizei hoje. As conversas privadas que ela mandou para o senhor ou que o senhor mandou para alguém, é uma questão que deve ser tratada agora, entre ela, o senhor, a Copasa, os servidores da Copasa, quem quer que seja. Mas volto a dizer ao senhor e a todos os vereadores e pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Todas, sem exceção, conversas que chegarem em qualquer meio de comunicação social meu e que não disserem respeito a problemas que eu devo tratar aqui na Câmara institucionalmente, realmente eu não vou levar adiante. Não digo ao senhor que não tomei providências quanto a isso. O senhor pode ter certeza que as providências foram tomadas, independente do que o senhor vai tomar. Mas o e-mail, quem repassou para o senhor foi a servidora, sem a minha ordem, e recebendo e-mails institucionais da Câmara, também sem a minha ordem. Nem na parte legislativa a servidora trabalha. E já conversei com ela ontem, estamos quanto a isso resolvidos. Então, o que o senhor acha que sonegou informação, que essa informação é importante, o senhor está de posse dessa informação, eu quero que conste na ata, inclusive digo que o senhor faria questão disso também, que as informações foram disponibilizadas pela servidora Gerley Cristina de Paula Silva e transferidas para o senhor, por livre decisão dela, segundo ela própria. Então, a questão de ser presidente, de ser ético, sou mesmo, vou continuar sendo ético, já sofri problemas com isso, inclusive alertado por Vossa Excelência, e tudo que chegar de outras pessoas privadas nas minhas redes de comunicação, ou será apagado ou será desconsiderado. Senhor presidente, obviamente, depois dessa explanação de Vossa Excelência, eu tenho que fazer a minha réplica aqui. De Vossa Excelência, eu esperava mais um pouquinho. Não era essa a resposta, não, Vossa Excelência, presidente. Até porque Vossa Excelência é um professor e conhecedor do direito. E um excelente professor, diga-se de passagem. E Vossa Excelência sabe que essas conversas privadas estão relacionadas com o tema exigido. É com o conteúdo do que foi solicitado. Não tem conversas particulares, privadas, no sentido da vida familiar de A ou B, não. Está relacionado com o tema. É com o tema, é com o assunto inerente, é um assunto que está em pauta, que é o assunto que a gente estava questionando. E isso aqui, Vossa Excelência deveria, e que Vossa Excelência não respondeu na fala de Vossa Excelência, é que, assim, recebi e estou repassando imediatamente. Por que Vossa Excelência demorou 17 dias para me repassar essa informação tão importante? A prática na Câmara não era receber e passar para mim e para o Brás Paulo. E por que Vossa Excelência, eu nem sabia que Vossa Excelência tinha tirado a servidora, porque eu liguei na Copasa também para exigir que eles mandassem a mesma resposta que eles enviaram para a Câmara, que enviasse para mim. E eu solicitando isso aqui na casa, e Vossa Excelência com o documento há 17 dias. Não é certo, não. Isso aí não é certo, não. Isso está errado. Se a prática usada durante toda a história do parlamento, chegou a resposta do ofício, encaminha para o vereador autor da matéria, ou encaminha para a presidência automaticamente encaminha para o autor, o vereador que solicitou. Vossa Excelência tem o poder de presidente, mas não tem poder de ficar com informação para Vossa Excelência somente, não. De jeito nenhum. Sinto muito falar isso com Vossa Excelência. E se demitiu a servidora ou tirou ela do cargo, demitiu no meu entendimento errado. Que Vossa Excelência que está errado. Não é ela de ter passado informação para nós, não, porque ela é prática dela passar informação e passou informações para todos os vereadores, de tudo que os vereadores fazem de indicação e requerimento. Então, já devia ter feito isso há mais tempo. Ou só porque eu tenho um conteúdo que não poderia ter vazado. E essa Copasa não pode ter aqui pessoas que fazem a interlocução para ela. Não pode. Estou falando que Vossa Excelência vai fazer ou deixa de fazer, até porque Vossa Excelência falou que não tem nada a ver. E eu acredito que não tem nada a ver com essa Copasa. Tem nada a ver. Vossa Excelência não tem história com a Copasa. Vossa Excelência não combina nada. Não tem eleitor, nem conheço tem eleitor na Copasa. Sua base social não é Copasa.
Tinha um aqui que eu não usava Copasa. Se falasse Copasa, dava uma tremilura. Mas Vossa Excelência não. Agora, não pode misturar as coisas. Vossa Excelência, eu poderia até fazer essa discussão mais interna com Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência, da maneira que me respondeu, e com uma certa até agressividade, que foge inclusive da característica de Vossa Excelência, sendo eu o questionador, Vossa Excelência não deveria ter me respondido dessa forma, até porque Vossa Excelência deveria ter falado assim, assumi o erro, eu cometi um erro, atrasei nessa informação. Mas eu não acho que errei hora nenhuma. Errou? Não, Vossa senhor, Excelência isso é o que errou? você acha. Vossa Excelência errou? Não, eu acho não. Aqui é uma prática, não tem nenhum vereador que pode ficar E 17 por que a dias com uma servidora não resposta, cumpriu não. a prática e mandou para o senhor no dia que recebeu? Me Como? explica, por que a servidora que recebeu não encaminhou para o senhor como sempre fez, no dia que recebeu? Não sei. Você sabe por quê? Esse é um questionamento que eu queria fazer para Vossa Excelência. É o contrário. Ou esse servidor está apto a fazer o filtro do mérito das respostas. Tem servidor aqui nessa casa que tem que responder e passar primeiro para Vossa Excelência antes de passar primeiro para nós? Tem? Ela que recebia, até ontem era ela. Tem? Então está errado. Está errado, Vossa Corrigi Excelência. ontem. Está errado. Corrigi ontem. Servidor aqui dessa casa também não pode fazer filtro de resposta de qualquer requerimento de vereador, indicação de vereador, não. Nenhum. Até porque eles não têm capacidade de analisar, mas porque não compete a eles filtrar o mérito. Não, isso aqui é perigoso, eu não posso passar para o vereador. Não, isso aqui fugiu da resposta do requerimento, então eu não vou encaminhar para o vereador. Nada disso. Então fica aqui, senhor presidente. Eu não vou polarizar com Vossa Excelência, nem polemizar. Até porque eu conheço Vossa Excelência e Vossa Excelência sabe o apreço. Mas aqui eu estou numa discussão política. O jogo é político, não é pessoal. O jogo é político. E dentro dessa leitura política, Vossa Excelência deveria ter entendido que esses documentos eram importantíssimos serem socializados para todos os vereadores. Não é para o Brás Paulo e nem para o vereador Bosquinho. A Todos. servidora Vossa já Excelência fez isso com o senhor e o senhor fez com os demais. Vossa Excelência tinha que ter cumprimentado a servidora. Falou assim, ainda bem que Vossa Senhoria foi lá e disponibilizou para os vereadores. Pelo menos para os autores do requerimento. Brás Paulo e Bosquinho. E isso Vossa Excelência deveria ter feito. Parabenizá-la. Parabenizá-la. Vou fazer. Sabe? Parabenizá-la porque ela deveria ter feito isso era antes. Aliás, parabenizá-la atrasado. Fala assim, por que você demorou tanto a repassar para os vereadores? Você está autorizado a analisar mérito de resposta? Aliás, ela não está autorizada a mais nada. Então, essa é uma pergunta que só deveria ter feito. Sabe? Fiz Deveria ontem ter feito. para ela. Porque talvez fique parecendo que Vossa Excelência vai falar, ó, essa servidora é cunhada do vereador Bosquinho, mas ela encaminhou para mim e encaminhou para o Brás Paulo. Não solicitei. Quando ela encaminhou, já solicitei a Copasa. Já solicitei a Copasa para checar as informações. E ela revelou para Vossa Excelência que não houve nenhuma intenção, nenhum pedido, até porque até então eu desconhecia. Se tem 17 dias que eu desconheço uma resposta, e uma resposta que chegou nessa casa, aí que é o mais grave. Aí que é o mais grave. Vereador, então, volto a dizer ao senhor e a todos os demais, tudo que chegar no e-mail institucional da Câmara, que eu achar que é de cunho pessoal, não será disponibilizado. A não ser que a Copasa encaminhe diretamente para o senhor. Que se chegar no meu e-mail, no meu gabinete, aquilo que eu entender que é pessoal, não será repassado. Vossa Excelência não tem poder disso, não. Ora, não Vossa tem. Excelência não tem poder disso, não. Tanto tem que fiz e fez errado. Vossa Excelência Essa não é tem a sua poder opinião. de filtrar, não. Vossa Excelência não é guardião da moral de nada aqui, não. Vossa Excelência não é guardião da legalidade aqui, não. Vossa Excelência tem que socializar com todos aqui. Quem que é Vossa Excelência para pegar e falar assim, isso aqui é de cunho pessoal? Pega essa matéria aqui, esses e-mails, mostra para qualquer professor de direito da faculdade, vocês vão mostrar que isso aqui é cunho pessoal. Eles vão falar, o Chico Franqueano está errado. Isso aqui não é de cunho pessoal, não. Isso aqui é de cunho da matéria que tem a ver. Vossa Excelência não tem esse poder, não. Bom, dando seguimento à nossa reunião, todos têm as informações, cada um faça o uso que achar adequado. Palavra, vereador Mauri. Presidente, só para acalmar, boa tarde, senhor, todos os vereadores. Mas aqui ninguém fica nervoso, não. Não, Às vezes fala alto, mas é porque faz parte. Voltando ao assunto, as palavras do vereador, a maior parte eu até endosso, tá? Com a desculpa do senhor. E o seguinte,
Eu acho que esse assunto Copasa já está provado aí o descaso. A maioria, Excelência, dos vereadores estão compostos a participar do nosso processo contra esse contrato. Que ele é abusivo, o senhor próprio sabe, como se diz, pela competência. Então, eu gostaria de saber do senhor a mesma coisa, porque nós temos a maioria, graças a Deus, contra essa briga. Porque nós estamos aqui no lado do povo. Inclusive, Excelência, eu acompanhei a entrevista do senhor na rádio, eu até todo direito, eu senti assim, falei, não é meu intuito de falar que eu chamei essa briga de Copasa por causa de processo eleitoral. Porque, aliás, eu acho que é todos nós aqui, quem que não quer voto aqui? Então, vamos encerrar por aí. Então, o que eu digo, senhor, eu quero fazer a mesma pergunta, como se diz, o senhor viu ela perante, tinha alguns vereadores aqui que não estavam, o plenário, não estava presente na nossa reunião, aliás, que eu até nem achei assim, muito proveitosa. Nós gastamos assim, muita gente para muito pouco resultado ali, muita autoridade para pouco resultado. Eu fiz uma pergunta para o nosso prefeito, José Eustáquio, se ele está disposto a cobrar os direitos do povo de Patos de Minas com o descaso dessa firma, dessa Copasa, tudo que for de direito de Patos, da nossa população, se ele está de direito. Eu faço essa mesma pergunta para o senhor está disposto a nos dar o suporte para isso, para nós continuar essa briga? Passo a palavra, senhor. Olha, Mauri, as prerrogativas que eu tenho como presidente são as mesmas prerrogativas de todos os vereadores. As prerrogativas que eu tenho são meramente internas, né? A prerrogativa que o senhor tem como vereador, o Bosquinho, Isaías, a Béia, enfim, qualquer outro vereador, são as mesmas, né? Qualquer vereador pode fazer isso. Aliás, nós dois conversamos sobre isso, eu, o senhor e a dona Dalva Mota. Cada um pode entrar com ação, se achar que deve, uma ação popular, denunciar o Ministério Público, enfim, propor qualquer tipo de ação, ingressar na ação popular proposta pelo Pedro Lucas para anular o contrato, obrigar o prefeito a prestar as informações, obrigar o prefeito a fiscalizar o contrato. Eu te dou todo o apoio, é o que eu falei para você outro dia, para o senhor. Os advogados da Câmara não podem advogar em causas que são particulares. Ou seja, se o senhor pretender entrar com uma ação sua contra a Copasa, o advogado da Câmara não pode fazer isso porque ele representa a Câmara. Se a Câmara tiver legitimidade para fazer isso, que eu acredito que não tenha, mas se tiver, aí os advogados da Câmara estão, e basta qualquer um dos senhores requererem, os advogados vão estudar, se nós tivermos legitimidade, podemos fazer. Mas volto a dizer, todas as vezes que nós formos conversar com engenheiros da Copasa, eles vão falar de obras e nós vamos falar de contratos. E eles vão ter uma resposta sempre simples, não entendo nada de contrato, só entendo de obra. Então, vai acontecer o que você viu lá, e aliás, nós antevimos aquela reunião. Eu, o senhor e a dona Dalva Mota, falou, olha, eles vão lá falar o que estão fazendo, mostrar as obras deles e falar, ó, contrato não é com a gente. De prazo, eles falaram, ó, prazo também não é com a gente. É o que aconteceu e que eu vi acontecer inúmeras vezes, não só na administração passada, enquanto estava na Câmara, mas também na própria Copasa, ou na própria administração, nas outras administrações. Sempre a ideia é porque está atrapalhando, porque não tem desapropriação, porque não tem isso, porque não tem projeto, enfim. Então, nós estamos malhando numa coisa que nós teremos, nesse caminho que nós andamos, pouco resultado prático. O caminho judicial parece que também não tem sido o mais adequado, porque mesmo quando se ganha empates, em Belo Horizonte a Copasa tem conseguido derrubar os recursos que tem, né? Talvez quem perdeu o bonde da história, e aqui sem nenhuma crítica, foi o ex-prefeito, que propôs a ação como autor para anular, inclusive contra o município, e depois se tornou autor e réu da ação porque ele representava o município. E ali ele poderia ter liquidado. A Câmara, inclusive, até de maneira inconstitucional, indevida, ilegal, autorizou o ex-prefeito a romper o contrato com a Copasa. Mesmo sabendo que quando há necessidade de autorização, ela deve ser pedida de lá. Mas ainda assim a Câmara aprovou e colocou na mão dele, não sei se foi para Pedro ou se foi para a Béia, dizendo, olha, está autorizado a rescindir o contrato, a encampar o serviço, né? E que pode ser feito. Medida que eu acredito que o atual prefeito também não vai adotar, não tem dúvida disso, não sei qual é a pretensão dele, mas acredito que ele não vai adotar.
Então, o que nós teremos que fazer é buscar o caminho judicial, seja individualmente, seja coletivamente, seja através do Ministério Público, mas de antemão digo ao senhor e a todos os vereadores, toda a estrutura da Câmara que for necessária para sustentar essa briga, né, ou essa briga não, essa luta, vamos dizer assim, contra isso, que eu também acho um absurdo da Copasa, ela sempre foi disponibilizada. Não só para essa, mas para outras ações todas que os senhores tomarem. Eu dou total liberdade a todo mundo aqui, inclusive para procurar os advogados, já disse isso mais de uma vez e disse ao senhor na última reunião que nós tivemos. Vossa Excelência, gostaria bem de frisar o seguinte, a briga não é minha, do Maurício Cidadão. A luta, né? A luta de todos. Supor, sim. Falando luta é um jeito, a luta, então não é minha. Eu não entrei nela sozinho, quem sou eu para poder entrar na luta dessa sozinho, como pessoa sozinho, mas eu estou entrando como representante do povo de Patos de Minas e com a maioria dos vereadores, que essa casa, eu com certeza, sou novo nela, mas eu já notei que são pessoas sérias, como se diz, merecedoras de estarem aqui, foi bem peneirada, 200 e tantos, 300 candidatos peneiraram essa turma aqui, como se diz, foi um concurso público, hein? Então, presidente, eu, como se diz, quero pegar na mão de todo mundo aqui, meus colegas vereadores, não vão deixar esse descaso. Acho que, no mínimo, como o vereador João Bosco falou, no mínimo, hoje, Copasa deveria de vir mandar um ofício, um pedido de desculpa, ou mandar alguém competente aqui, um pedido de desculpa perante a nossa Câmara. Porque está nos fazendo aqui o mesmo caso que faz com o coitado lá de cima, que está lá reclamando, todo dia liga lá, não dá descaso para ele, está fazendo a mesma coisa com a gente. Então, nós somos representantes do povo, gente, somos vereadores. Tá? Então, vamos tocar para frente, sim, presidente. Senhor Não presidente. tenho dúvida da competência do senhor, da inteligência, que, como se diz, sobra. Mas então estou pedindo, gente, vamos todo mundo unir forças e continuar essa bronca. Porque o povo está pedindo explicação na rua. Se não tiver, eu estou disposto a dar. A minha parte, minhas mãos estão lavadas. Eu acredito que a maioria aqui está comigo, já está assinado. Se depender da minha assinatura para a ação, o senhor pode contar com ela. Com certeza, é isso que eu quero. Tá? Eu agradeço a todos, como se diz, e obrigado, desculpem. Vereador Mauri, Brás Paulo. primeiramente cumprimentá-lo, né, eu estava em viagem, não tive a oportunidade de participar da reunião, e embora toda vez que tem reunião com a parte de engenharia da Copasa, em que pese a qualidade dos servidores, é uma grande decepção, porque é uma inventação, uma justificação, às vezes dependendo de quem já veio a este plenário, não este geograficamente falando, mas em outro plenário, você via o constrangimento na cara da pessoa, Bosquim. Porque eu estava falando alguma coisa que eram só números e letras, porque ele próprio sabia que aquilo não era de verdade. O próprio servidor sabia que aquilo, na verdade, era tão somente para nos dar uma resposta, mas não a resposta que, de fato, nós gostaríamos. E com relação ao vereador Mauri, e na oportunidade, quando entrei, fui presidente da CUTMA em 2013, e tive a oportunidade de conversar com promotoria, conversarmos com a Copasa, de corrermos atrás de várias questões, e aí eu e outros vereadores, alguns estão aqui, outros não, Cabo Batista lembra disso, quantas vezes diante do gabinete lá do prefeito anterior nós dissemos, senhor, rasga esse contrato, nós te apoiamos, nós vamos te apoiar, porque ele tinha, até então, tanto a legitimidade de quem tinha uma mega de uma ação contra a Copasa, como alguém que de fato tinha falado que ia tomar atitudes drásticas e radicais com relação àquilo que nós estávamos enfrentando. E aí, Mauri, eu digo para você o seguinte, se tiver uma ação proposta, eu assino junto, mas só faço aqui uma ressalva com relação ao que for Copasa. Nós temos que fazer uma ação muito técnica, muito embasada, porque nesse quesito particularmente, a questão popular não é a grande referência. E quando eu falo questão popular, nós representamos a população. Nós temos não sei quantas mil assinaturas de uma ação que foi inclusive individualizada contra a Copasa. Os promotores daqui, eles entram com as ações, ganham aqui, quando sobe a ação, ela cai lá em cima. Parece que quando chega a vez da Copasa, eu imagino uma pilha de processo, na hora que está chegando da Copasa, volta para baixo. Então não é fácil falar desse assunto, da dimensão de vereador, devido a essa sensação, muitas vezes, de impotência. Mas eu penso o seguinte, se Vossa Senhoria
tem esse afã, tem esse desejo, conte comigo. Conte com o auxílio do meu gabinete, se tivermos que arrumar outros de juristas para nos dar um suporte técnico, embora aqui a gente tenha excelentes advogados, o próprio presidente ele versa de várias matérias sobre essas questões, mas eu concordo numa coisa, de tudo, mesmo que não desse nada, a gente não pode desistir nem abaixar a cabeça. Nós temos que fazer igual o porco que vai para a matança, nós temos que ir esperneando, porque não é possível. Porque é uma situação em que, quando nós entramos aqui em 2013, nós já enfrentávamos essa questão, estamos entrando agora, 2017, entrando essa questão, e a verdade é que nenhuma vez, na verdade, nós somos tratados com a dignidade que merecíamos. Não por sermos vereadores, mas pela população que nós representamos. E aí eu faço a seguinte emenda. Eu tenho duas questões aqui a colocar ainda, né? Eu sei que todos estão ansiosos com relação ao tempo, mas eu vou pedir ao presidente que tenha um minuto de paciência. A questão do Quebec, quando foi colocar as casas lá na região do Pisolato, pode buscar nos arquivos e nos autos. Eu disse, vai dar problema. Aliás, eu acho que eu fui uma voz dissonante e distoante, que eu acho que eu fui o único que falou isso. Por quê? Porque nós vamos fazer uma construção de um conjunto habitacional do lado de uma grande latrina. Aquilo ali é uma estação de tratamento de esgoto. Ponto. Agora, a coisa está dada, ninguém vai tirar a população dali. Os bairros estão crescendo em volta. Aí alguém falou para mim assim, mas então a gente tira a ET de lá? Eu falei, talvez até pudesse tirar, porque não tem nada lá. Lá tem uma estrutura, não sei se os vereadores já tiveram oportunidade de entrar lá dentro. Da última vez que eu tive a oportunidade de entrar, eu tive que entrar, mas foi no custo. Eu tive que quase chamar a polícia. Então a estrutura que tem lá, aparentemente, é uma estrutura mínima. Eu que não sou técnico, eu olho para aquilo, quando eu penso que aquilo vai limpar o esgoto de mais de 100 mil pessoas, eu não acredito, porque a estrutura é mínima. A estrutura em si. O que cai de dejeto fica numa caçamba dessas de telecaçamba. E aí o cidadão virou para mim e falou, não, mas aqui é 30% do esgoto que está sendo limpo. Eu falei, mas não é possível que nós só temos isso de resíduo, que sai de 100 mil casas. Mas enfim, nós temos uma questão que eu acredito que nós temos que incorporar a essa que é colocada. Existe uma questão técnica seríssima aí. À época, eu não me lembro, e talvez a nossa secretaria podia fazer o resgate, porque nós solicitamos a informação se tinha algum problema de se construir ali do lado da ET. E é muito provável que a Copasa mandou uma resposta. Eu já solicito à secretaria, peço ao senhor presidente que verifique nas informações daquela época, quando a gente ficou naquela questão também de expansão urbana, se expandia na direção da escola agrícola, se expandia naquela direção do Quebec, o que veio de informação da Copasa naquela época. Porque hoje lá, na curva do rio, aonde se faz aquele tratamento, é desumano a situação que as pessoas estão passando lá. E não é porque eu vi da televisão, não. Eu fui lá mais de uma vez. É um ambiente fétido do início ao fim. E segundo os moradores, à noite fica pior. Essa é uma questão. E a outra questão, que eu já alertei a Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós vamos votar um requerimento hoje, aqui nessa casa, e eu já peço à Secretaria que faça um acréscimo nesse requerimento. Eu solicito à Copasa informações sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, a Copasa não, a CEMIG, perdão, nossa, é muita informação. A Caixa Econômica, eu solicitei o seguinte requerimento, informações de como serão feitas as seletivas das pessoas que vão residir nas próximas casas que vão ser entregues. Mas eu quero que acrescente o seguinte, e quanto às casas, que a Secretaria de Desenvolvimento Social deu a seguinte resposta, não é responsabilidade nossa, quem toma conta das casas é a Caixa Econômica. E aí, essa parte eu quero que esteja escrita na ata da forma que eu estou falando. Já estão invadindo as casas vazias do Quebec. As que não estão sendo invadidas estão sendo vandalizadas. Quem são essas pessoas que deveriam estar lá? E depois que o sujeito instalar lá dentro?
E quando tirar ele taca fogo, ele quebra o telhado, ele arranca os móveis. E nós vamos na Secretaria de Desenvolvimento Social e a pessoa diz o seguinte, ó, não é comigo. Você vai falar na Caixa Econômica, ó, nós não podemos nem te receber, vereador. É só via requerimento de todos os vereadores para a gente escolher, ver, situar, perceber, descobrir qual é a pessoa que pode ir lá na Câmara Municipal para dar uma resposta. Então, eu acho que o Mauri, num ponto, Mauri, você está corretíssimo. De todas as formas, nós temos que pelo menos incomodar, Bosco. Nós temos que pelo menos ser uma pedra no sapato, porque senão nós vamos ficar aqui fazendo de conta. Mas nós temos que criar os mecanismos, trazer informação e, dentro do possível, nós temos que ser transparentes mesmo. A não ser naquilo que prejudique A ou B, no sentido pessoal, que eu não vou entrar no mérito da questão que o senhor entrou com o vereador Chico Franchiani, porque eu, na verdade, ainda não tive a oportunidade de ler essas questões, e antes de ler eu não vou emitir opinião. Mas nós temos que representar aqui, de fato, Mauri, esse desejo, esse anseio da população. Por favor. Vereador, queria cumprimentar Vossa Excelência também, uma pessoa muito simpática, que eu tenho um grande apreço. E dizer que, na época, se eu tivesse aqui, com certeza eu teria dado a mão para o senhor e agarrado nessa, como se diz, essa nossa luta. O que eu quero, eu sei que não vai ter grande resultado, não, mas pelo menos amenizar um pouco do que fizeram com o nosso povo de Patos de Minas, que eu considero que fizeram um crime. E eu considero o seguinte, eu coloco aqui uma sugestão, talvez dessa vez, quem sabe, nós temos o doutor Eli, o governador atual é do PT, é ligado ao vereador Bosco, alguém talvez pudesse nos receber, pelo menos para dizer para nós, ó, gente, esquece isso, nós vamos mexer com isso não, para a gente poder virar para o povo e falar, povo, porque o que acontece até então, de baixo para cima não está funcionando. Quem sabe dessa vez de cima para baixo? Quem sabe a gente vai lá com o deputado, conversa com o presidente da Copasa, faz um acampamento lá na porta, porque a gente já não... A gente chega numa situação, Mário, a gente fica constrangido quando você é vereador, é uma luta ser eleito, o cidadão vira, ô Braz, e a taxa da Copasa? Escuta, e aí, alguma coisa? Tem uma novidade? E a verdade é que nós temos a mesma resposta que nós tínhamos em 2013. Estou sendo os mais honesto e franco aqui. Não acrescentou uma linha de nada desde o último mandato, quando o assunto é Copasa. E depois, numa próxima oportunidade, eu vou falar também de umas gracinhas que a CEMIC está aprontando aqui. Mas o presidente está agoniado, eu devolvo-lhe a palavra. Obrigado. Eu quero lembrar que nós temos, depois dessa reunião, outra reunião. Exato. Com a palavra a vereadora Béia, depois o vereador Nivaldo, depois a professora Edmir, pela ordem. Presidente. E depois a dona Dalva Mota. Eu gostaria de... Eu participei da reunião lá na sala do prefeito e eu vi que as pessoas que foram lá explicar são só técnicos. Vocês mesmos falaram, eles não sabem de nada. Então, por que não faz uma comissão, ou de repente todos os vereadores, e nós vamos até a Copasa em Belo Horizonte exigir essa resposta? E outra... vereador, o técnico que estava na sala do prefeito falou que o mau cheiro do Quebec foi avisado tanto para o ex-prefeito quanto para o pessoal da empresa, não foi? Não falou? E eles não escutaram e fizeram, não, mas vai ser aqui. Ele falou assim, não tem mais técnico, mais moderno que seja o aparelho para tirar o mau cheiro, não tira, pelo contrário, vai piorar. Então, isso foi avisado. Né, vereadora? Em tese, hoje, nós temos 30% de rejeito sendo processado lá. Eu, particularmente, não acredito. Mas dizem que tem 30%. Imagina aquilo aqui 100%. Pois é. Aquilo vai virar uma calamidade. Ele falou. Aquilo vai virar uma calamidade. Mas foi avisado. E aquele bairro prefeito atrás, que ali já é uma estrutura um tanto quanto, vamos dizer, nobre, também aquela situação nós ainda vamos ter muito assunto para discutir sobre isso, com certeza. E aí eu falei assim, gente, eu falei assim, tem que tirar a Copasa de lá. Tem que tirar a Copasa de lá? Não, tem que tirar as casas, não pode construir casa lá, porque qualquer lugar que a Copasa for, a cidade vai crescer e um dia as casas vão chegar, vocês não acham? Então, teria que ser a área da Copasa. Obrigada.
Uma boa tarde a todos, né? Vamos ser bem rapidinho, porque nós está, né? Igual a Béia falou, estou certinho a Béia. Nós temos que ir na fonte, nós temos que ir aonde resolve. Não adianta ficar conversando com técnicos aqui. Porque quando começou lá, eu pensei, eu estou na reunião errada. Porque não adianta ficar aqui falando de água da Copasa. Na minha opinião, Nivaldo Tavares, a água da Copasa não chega a 100%, mas aproxima de 100%. Nós temos que tratar realmente a esse contrato. E nós, vereadores e o povo de Patos de Minas, não sabemos a força que nós temos. Nós unidos, nós conseguimos muita coisa. E isso nós precisamos. E eu confio nessa turma de vereadores aqui. Eu acho que nós estamos no caminho certo e nós vamos lutar até o fim. Muito obrigado. Agora, professor Edmir, antes, o Mauri, outro dia na reunião, disse que tem condições de marcar uma reunião com o presidente da Copasa. Mas eu vou emitir uma opinião pessoal minha. E no presidente da Copasa, e no governador, e no juiz, e no desembargador, nós vamos bater sempre na mesma tecla. O gestor desse contrato se chama José Eustáquio Rodrigues Alves. Basta ele mandar para cá um pedido de autorização para encampar o serviço, a Câmara aprova e o município tira a Copasa. Evidente que nós temos que pensar que não é uma coisa simples de assumir esse serviço. E nem o serviço vai ser encampado de um dia para o outro. Não é? Eu acho também. E a prefeitura hoje, não dá conta de bancar. No presidente da Copasa nós não vamos dar pressão, no governador nós não vamos dar pressão, até mesmo porque o governador e o vice-governador vinham a essa casa e vieram mais de uma vez pedir voto. Depois de eleitos, nunca mais apareceram aqui, nem telefone atende mais. Não sou eu não. Outros vereadores estavam aqui, Otaviano e outros, nem assessor nos atende mais. E ele jamais vai praticar qualquer ato para tirar a Copasa de Patos. Então, a pressão maior que nós temos, se nós queremos isso, é no prefeito. Porque ele é o gestor do contrato. Presidente. Nós já temos a palavra dele. O prefeito. Pois é, eu vi lá, eu saí mais cedo da reunião porque tinha aula, mas palavra vereador Edmir. E Tá. depois, dona Dalva Mota. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos os presentes, colegas vereadores, senhor presidente, fazer um cumprimento especial ao meu amigo, que é o vereador Bosquim, porque essa celeuma tudo, essa confusão toda da Copasa, se dependesse dele, da Copasa, não tinha acontecido, porque foi o único vereador que votou contra na época. Eu não estava presente na Câmara, apesar de que tem muitos anos que eu estou aqui, mas naquela época eu estava afastada, por causa nós fomos caçados, né, o Carlito, eu e o Itamar, nós não estávamos, mas assim, a gente fica muito chateado. Sabe, presidente, você tirou da minha boca o que eu ia falar, você disse, que você me antecipou e disse. Foi transmissão de pensamento. Mas justamente isso. Porque fazer manifesto popular com a população aí não vai adiantar. O Eus, o Pedro Luca, ficou aí de computador, em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é bairro, e fez aquele monte de abaixo-assinado, nunca adiantou. O Bosquim e eu fizemos via sacra nos Ministérios Públicos, fomos em vários promotores, nos juízes. Aqui nós ganhamos, lá em cima nós perdemos. Por quê, senhor presidente? As forças vivas do comando, de tudo, está lá em cima. Eles fazem do jeito que eles querem. O que você acabou de falar é o que eu queria dizer. Então, eu acho o seguinte, muito mais do que aquele fedor que está lá naquela ECT, sabe? Você falou que não tem nada, tem uma caatinga miserável. As pessoas não estão aguentando, não. Eu sei. Você falou lá, não tem nada, pode tirar. Tem um fedor, eu sei. Mas o que eu quero dizer, vereador, as pessoas para almoçar ali, jantar, tem que fechar a casa, que as casinhas quentes, meu Deus do céu. Nós temos que olhar aquele lado lá, aquilo é um caso assim, realmente que está precisando do SOS. Sabe por quê? Ali, gente, cadê a creche, cadê a escola, cadê o posto de saúde, cadê aquele povo que está a Deus dará, sofrendo horrores. E nós, essa casa, é que temos que lutar, nós é que temos que levantar essa bandeira lá, porque o sofrimento ali está muito grande, não existe dignidade humana ali dentro. Né? Eu fiquei feliz, viu? Fiquei feliz hoje de ouvir o vereador, o Nivaldo, quando ele disse que o vereador não sabe a força que ele tem. É incentivo, porque eu vou te falar, eu já estou pondo as balas no chão como vereadora. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a plenária, aos meninos ali que trabalham no administrativo, obrigada, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu só quero dizer para vocês que quando o Brás Paulo fala em 2013, eu falo em 2009.
Eu vou mais atrás. Nós fomos eleitos em outubro, em 2009 nós assumimos, 2 meses e meio depois nós fizemos um projeto de lei 2870, autorizativo, na época a Béia, que era prefeita, para ela encampar o serviço de esgotamento sanitário em Patos de Minas. Nessa época, nós tínhamos a assinatura de 6 vereadores, entre eles, hoje, continua aqui Edmir, o Isaías e eu. E a gente está aqui hoje na mesma situação. Quantos anos são e que se passaram? Será que Patos não tem força, não? Será que nós estamos só meramente enfeitando a Câmara Municipal, o prefeito também? Por que nós somos eleitos? Por que lá em cima, lá, o governador, o vice-governador e o presidente da Copasa, que força é essa que emana nesse povo, que nós não damos conta de trabalhar com essa Copasa aqui em Patos? O que acontece? É política só? Nós temos que mandar o dinheiro de Patos, de Minas, para Belo Horizonte, para o Estado. Né? Eu sei que esse projeto do contrato, ele foi feito no finalzinho do governo de 2006, terminou em 2008, e eu lembro exatamente que eu já estava eleita, eu cheguei numa casa na Rua Tiradentes, onde funcionava um pouco da Câmara, o administrativo, alguns gabinetes, um aqui, outro ali. Eu lembro de uma assessora com um monte de papel na mão, procurando vereador para assinar o contrato, e nem encontrava, e precisava fazer, porque precisava fazer uma sessão legislativa para aprovar esse contrato, e teve vereador que falou que assinou cheque em branco para o prefeito, e daí para cá, nada não acontece. Olha, desde quando que o Estado tem só que mandar em nós aqui? Olha, será que nós não temos força nenhuma? É muito triste, né? E saber que o técnico disse que ele não pode afirmar nunca que vai atingir 100% do tratamento, não vai conseguir isso. E que quando conseguir o máximo que puder, o Quebec não aguenta, as pessoas não vão aguentar, porque se hoje está fedendo, 30% vai feder 90% ou 70%, se é que a Copasa vai fazer o trabalho dela. E o pior de tudo, que como falou o nosso presidente, né, que é uma informação sigilosa, é muito triste você ouvir uma pessoa falar que tem que calar a boca dos vereadores. Isso é triste. Nós não podemos calar, não, gente. Não tem jeito de calar, não tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, pagar pelo que não faz. Diz que em setembro vai chegar o 90%, parece, a cobrança, sem ter o trabalho, sem ser prestado o trabalho. Não é possível que nós não tenhamos nada a fazer, senhor presidente. Você com tanto conhecimento, Bosquim também, porque, na verdade, você é o homem da lei. Nós temos aqui o Marcos Alami, nós temos aqui o Vigílio na Câmara. O povo espera mais de nós. Não é tirar. Não precisa tirar a Copasa, não. Nós queremos que ela cumpra o contrato. É que ela trabalhe, é que ela faça. É isso que nós queremos. Não queremos que o Zé Eustáquio assuma uma coisa que ele não vai dar conta de fazer também. Mas nós queremos que a Copasa cumpra o contrato. Nós temos que dar um tempo. Ou então nós vamos parar de pagar, ou parar de fazer as outras coisas, as nossas necessidades. Vai ser o jeito, né? Porque pagar por uma coisa que nós não temos, não tem jeito. Ou não sei onde que estava a cabeça, onde que amarrou tanto esse contrato. Ele foi tão amarradinho que a gente não consegue desatar um nó. Não. Eu sinceramente, fico muito decepcionada e triste, com vontade de realmente rasgar, parece que vontade de rasgar ele mesmo. Acho que está precisando de rasgar. Eu acho que tem que ter alguma atitude. Que se cumpra o contrato, ou que se rompa o contrato. Uma das duas coisas tem que ser feita. Patos de Minas não pode ficar, é uma cidade boa, uma cidade de gente capaz, de gente inteligente, uma Câmara representativa, gente. Nós somos 17 vereadores. A hora que eles querem, vem cá pedir os votos, vem correndo, os bonitão. Depois eles desaparecem, pegam o que tem de bom e leva. E deixa nós aqui pagando as merdas lá. Não tem jeito, não. Nós temos que fazer uma coisa, ou cumpra-se, ou rompe-se. Essa é a minha opinião. Essa Muito palavra. obrigada. Senhor presidente, serei rápido, até porque eu sei que o assunto é
todos os vereadores têm interesse, mas dentro desse raciocínio importante da vereadora Dalva Mota, eu gostaria de acrescentar, e ela assinou aqui, eu acho que tem uma maneira, é a maneira que o parlamento tem como atuar. Obviamente, essa questão da Copasa, ela é de responsabilidade de todos, mas ela é de responsabilidade de uma pessoa que tem governabilidade sobre a questão contratual, que é o atual prefeito. Vamos esquecer os outros passados, vamos esquecer os outros prefeitos. É o atual. E, para tanto, eu gostaria que Vossa Excelência e também a Maria Beatriz assinasse o requerimento pedindo, solicitando que o prefeito Zé Eustáquio faça uma auditoria no contrato da Copasa. Auditoria. É a única coisa que essa casa tem que fazer nesse momento. Não tem outra alternativa, porque essa casa é a casa dos embates políticos, dos conflitos, das diferenças, inclusive externadas aqui há pouco tempo, mas é a casa também da ação política. E não tem outra forma a não ser pedir auditoria no contrato, porque auditoria são técnicos competentes que vai estudar. Não adianta pegar um ônibus novo ou velho e os 3, 4 engenheiros da Copasa fazer turismo nas obras da Copasa para os vereadores verem. Esta foi a proposta que saiu lá da reunião. Vem cá que vocês vão ver o que é adutora, vocês vão ver o que é isso, o que é aquilo, o que nós estamos fazendo, a obra da vereadora João Pacheco, enfim. O papel do vereador, ele é importante saber onde que a Copasa está fazendo essas obras. Mas isso é papel, é do executivo. Nós estamos trazendo um problema grave que o executivo tinha de ser até então o protagonista e não é. E o executivo, se ele não for provocado, no bom sentido, provocado de forma assim, da pressão política, se ele vê os 17 vereadores, já tem 15 assinaram, se vê o doutor Chico Franquiano, que é o presidente dessa casa, mas a ex-prefeita e a atual vereadora Maria Beatriz, assinar esse requerimento, obviamente isso tem um peso político enorme. Ele já tem um peso político, se nascesse só de mim, ou se nascesse só da professora Edmê ou de qualquer outro vereador, nasceu nessa casa e já tem um peso político. Agora, é importante que todos assinem, para que se o Zé Eustáquio, na estratégia dele de cobrar da Copasa, entender que tem que ser feita uma auditoria, ou que talvez só de simular, ou de dar a entender para a Copasa que vai ser criada uma auditoria, eles podem agilizar, podem fazer, podem prestar conta de forma transparente e não mandar essas balelas aqui, inclusive com esses e-mails atrevidos, desrespeitando totalmente o Poder Legislativo. Esse pessoal é tão abusado e não respeita as instituições, porque eles acham que são maiorais. A Copasa recebe um dinheiro enorme da taxa de esgoto, da tarifa de esgoto, e não cumpre nada daquilo que foi estabelecido. Eu queria que não coloquei o nome de Vossa Excelência, coloquei o nome da Maria Beatriz, mas, obviamente, antes de apresentar o requerimento, eu deveria consultá-lo, se você assinaria. Se não assinar também, não vejo isso como demérito, não vejo como errado, não. Cada um tem o direito de assinar aquilo que bem entender. O senhor sabe que, se o senhor colocou o nome de todos os vereadores e não colocou o nosso, eu tinha certeza que nós assinaríamos. Mas eu vou assinar tranquilamente. Mas vou te dar uma sugestão melhor em cima disso. Mandarmos isso para o município fazer uma auditoria, e às vezes eu falo assim, a pessoa fala assim, mas não é questão que eu não concordo. Vocês são muito mais antigos que eu, a professora Edmê, evidentemente mais antigo, no exercício do cargo de vereador, professora. Evidentemente, né? Exatamente, não esperou molhar o bico. Então, lá o Zé Eustáquio nos informou naquela reunião que renovou a comissão de servidores efetivos que o Pedro havia nomeado no final do ano passado, com 4 anos de atraso. Se nós pedimos isso para o prefeito fazer uma auditoria, ele vai receber, vai dizer, não, nós vamos fazer uma auditoria. Mas não está conseguindo auditar a dívida do município. Se nós pegássemos esse requerimento, porque com esses nós temos poder de convocação, com o prefeito não, e convocarmos, mesmo fora da reunião ordinária, a comissão que é responsável pela fiscalização.
e falar assim, nós queremos uma auditoria de vocês. Evidente que não sei qual é a capacidade, nem quem compõe aquela comissão, para ver a questão financeira. Mas tem uma pessoa que é servidor dessa Câmara, que entende mais de Copasa e de contrato da Copasa, do que a própria Copasa, que é o Dr. Marcos Alami. Se nós emprestarmos esse servidor a essa comissão para fazer esse levantamento, não, ele não fez o contrato não, mas eu vou dizer e justificar por que eu digo que ele entende. Porque nas reuniões do governo da BEA, quando o Marcos ia, ele não era bem-vindo na Copasa, ninguém queria ver a cara dele lá. Porque ele levantou e conhecia a fundo as coisas que aconteciam ali. Mas nós podemos pedir isso para o prefeito, como o senhor está sugerindo, solicitar que o prefeito faça isso, e mais do que isso, trazer a comissão e dizer, olha, nós vamos fazer juntamente com vocês. Vocês vão cuidar disso, nós vamos liberar o Marcos para cuidar disso, outros vereadores que queiram participar, porque eu volto a dizer também, Bosquim, auditoria dentro de um órgão público em que você tem acesso limitado, os dados que nós vamos ter são esses dados aí que são completamente furados, você já pôde ver. Não, tudo bem, senhor presidente. Só para completar o raciocínio de Vossa Excelência, comum com Vossa Excelência, mas eu acho que a gente tem que se aprofundar, até porque a comissão ela não tem poder de pedir auditoria. Quem pede auditoria, Vossa Excelência, o professor sabe disso, é o prefeito. É o prefeito que tem essa autonomia. Não adianta a comissão falar, nós pedimos auditoria para a comissão propor isso para o prefeito. É errado, nós já cortamos o caminho, vamos direto no prefeito, pede auditoria. Paralelo a isso, eu acho que podemos usar a comissão como instrumento também de ação política, de pressão política contra a Copasa. É isso que eu queria dizer. Sem dúvida. Mais alguém? Comunicações? Vicente? Não, quero votar. Palavra, vereador Lázaro Borges. Ah, não, desculpa. Otaviano Marcos, desculpa. Não, senhor presidente, vamos só passar para os projetos aí já? Não, o Você presidente... já perdeu tempo falando isso. O presidente... Eu já ia passar, você pediu a palavra. Não, eu só Desculpa. quero fazer uma comunicação antes de passar para os projetos, é coisa rápida. Aproveitar a presença aqui do Balico Pereira de Lima, né? Ele está aqui, nos dando a honra da presença dele, foi meu assessor durante muito tempo, mas ele sabia, desde que eu o contratei, que o lugar tinha um dono, né? Que era a Cíntia Nara Veloso, que assim, trabalha comigo há mais de quase 20 anos, né? E que se ela se curasse, se melhorasse, ela retornaria. Como ela retornou, então, quero agradecer aqui, de público, Balico, viu, Balico, pelo trabalho que ele prestou, pela amizade, pela dedicação, e avisar, então, comunicar à Câmara, né, dessa troca, que foi justamente por isso. É só isso, presidente, obrigado. Então, eu já falei aqui, assim, para nós incluirmos o requerimento na pauta e no momento oportuno nós vamos votá-lo e certamente será aprovado à unanimidade. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 6 de março para discussão e votação. Peço a palavra, senhor presidente. A vereador Otaviano, depois Vicente. Você vai devolver projeto, Vicente? Eu quero falar primeiro porque eu quero o seguinte, eu quero pedir para que fique retido 2 projetos de minha autoria, que fique retido na comissão da CLJR, porque hoje em reunião com o secretário de Planejamento, Júlio César... Pé de vista. É o número 701 e 702. Eu gostaria que ele pudesse ficar retido, que não fosse a votação hoje. Senhor presidente. Bem, eu acho que, independente da decisão da comissão, o senhor tem direito de pedir vista, mesmo o projeto sendo o senhor. Então, os projetos citados Então, pelo vereador estão sob vista vista. por vereador Vicente, que seria os que o vereador Isaías é o relator, Eu vou né? pedir vista, aí eu fico ele tempo. Então, palavra, vereador Otaviano. Senhor presidente, eu queria pedir a todos os vereadores, a CLJR, nós estivemos reunidos, ontem, né, Dalva? Não foi? Foi, né, Maurício? Foi ontem, né? Ou essa manhã, é porque o seguinte, senhor presidente, queridos vereadores, nós estamos com um projeto aqui, 4538, autoriza a elaborar acordo de confissão e pagamento de débitos a empresa Concebras Multisserviço Limitada. Gostaria de explicar aos senhores vereadores, para que todos entendam o seguinte, a Prefeitura Municipal deve à empresa Concebras.